Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história. Meu nome é o Emerson Modesto e nessa nossa aula de história nós iremos falar sobre Roma Antiga, sobre um dos maiores impérios da antiguidade e um dos últimos também impérios da antiguidade. Aqui no canal nós temos aula com relação à Grécia Antiga, ao Egito, aos povos da Mesopotâmia, aos hebreus, fenícios, aos persas. Você pode acessar aqui, né? Nas nossas aulas. Eu vou deixar aqui algumas sugestões para vocês também no card, né? Então vocês vão poder ver aqui em cima algumas sugestões que vão aparecendo para vocês ao longo do vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês aprendam nessa aula, né? Porque essa civilização realmente ela vai ter um significado muito grande no que se relaciona à nossa cultura ocidental. Nossa cultura ela é vista como uma cultura greco-romana. E nós, dentro dessa aula, nós vamos entender, então, como que os romanos vão influenciar, qual que é o legado deles. Né? Espero, então, que vocês possam aprender, e assim como nós temos feito em outras aulas, ela é baseada em um slide. Então, fica aí, então, o nosso slide para que nós possamos aprender. Até a nossa aula. Bom, pessoal, vamos lá então. Como eu falei anteriormente com vocês, nós vamos ver esse panorama, né, de Roma Antiga, e eu quero fazer aqui uma abrangência geral sobre o que foi a civilização, sobre os principais momentos, sobre os períodos que nós temos, né, de estudo dentro de Roma. 3 períodos são eles: monarquia, república e império. E esses 3 períodos, gente, eles estão em ordem já cronológica para que nós possamos entender. Primeiro, então, nós vamos ver com relação essa localização geográfica, né, está na Península Itálica, logo aqui no Mar Mediterrâneo, onde vocês estão vendo, né, é o que nós chamamos da botinha do mundo, né? Então, a botinha é a Itália, de onde se desenvolveu o início, onde também não, no seu início não era essa civilização toda, como nós vemos aí no mapa. Não era tudo isso, era apenas uma aldeia, que vão começar, que vai ter a sua origem de uma forma bem simples e que eles vão expandir aí para para outros momentos. Dentro da origem, nós entendemos de 2 tipos de origem. Primeiro, nós vamos falar de uma origem que nós falamos de mitológica. Por isso, a representação da loba, que está aparecendo para vocês, e de 2 pessoas aí, né, no caso de 2 homens aí, vai simbolizar essa origem mitológica. E como que seria, então, essa versão mitológica ou lendária? Nós entendemos que essa versão vai partir de dois irmãos, Rômulo e Remo. Esses 2 irmãos eles vão ser criados por uma loba, e o Rômulo ele vai invejar do Remo, né, dentro dessa divisão e dentro daquilo que ele poderia fazer, e ele vai então tramar contra o seu irmão e vai matá-lo, dando origem então, sendo Rômulo o primeiro rei de Roma, e dando origem também, através do nome dele, a Roma. Essa é uma versão lendária, por isso a representação da loba que vocês viram anteriormente, mas há sim uma ideia muito forte com relação a isso, de que realmente poderia ter sido assim, tá? Mas entendemos que numa versão histórica, Roma ela vai ser fundada por povos que eram chamados de povos indo-europeus. O que é povos indo-europeus? São povos, então, que são nômades, que estão migrando, né, pelo continente europeu e estão procurando um lugar para se sedentarizar. Esses povos, né, os italiotas, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, são o que nós chamamos dos sabinos e dos latinos também. Entre os sabinos e latinos, nós vamos ter também os etruscos, que vão vir para essa região da Península Itálica, os gauleses e os gregos. Esses povos, então, a união desses povos vai formar Roma. Né? Entre eles, os principais, nós vamos ter aí os latinos, os sabinos e os etruscos, que vão formar esse primeiro momento, esse primeiro período histórico de Roma, que é chamado de monarquia. Então, dentro da monarquia, nós acreditamos que do ano 753 ao ano 509 a.C., vai acontecer esse primeiro momento de crescimento e de organização romana, que dá-se o nome de monarquia. Mono, né, a questão de uma pessoa governando. Monarquia, um governo, uma pessoa só. Que seriam os reis, né, como nós chamamos. Da divisão que nós temos dos reis, né, vocês estão vendo ali em cima, que são 4 reis italiotas, ou seja, derivados dos sabinos e dos latinos, como eu falei anteriormente, e 3 reis dos etruscos. E como que se dava essa divisão? Primeiro, que o rei, ele exercia esse poder executivo, judiciário e religioso.
ou seja, de controle e de fiscalização propriamente dita. O Senado era a maior representação da monarquia. Não só da monarquia, mas foi uma das maiores representações de toda Roma. E era dentro do Senado que se criava as leis. Era dentro do Senado que era feita, então, a elaboração das leis, não só no que favorecia a população no geral, mas as leis no que se dirigia também diretamente ao rei. E havia também as assembleias, ou também conhecidas como cúrias, que elas aprovavam as leis que eram feitas pelo Senado, sendo o Senado esse maior órgão, né, essa maior instituição dentro da monarquia. Dentro da sociedade, gente, essa divisão social que vocês estão vendo aqui logo embaixo, ela permanece durante a monarquia, a república, o império, e ela é dividida em patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios, então, são esses fundadores de Roma, os grandes proprietários e as pessoas que compõem o governo num todo. Os clientes, eles vão ser, então, estrangeiros, né? Eles falavam que, a gente entende na história que eles não eram romanos, né? Eles não eram de Roma, mas eram estrangeiros que trabalhavam para os patrícios. E eram chamados de clientes. Os plebeus vão ser os comerciantes e a população no geral, os homens livres e os escravos, os prisioneiros e os endividados também, que poderiam se tornar escravos. Essa formação social, ela permanece, tá, gente? Durante toda Roma. No que se relaciona, então, ao fim da monarquia e ao início da república, o último rei era o Tarquínio, né? Ele não era um rei tão bem visto assim. Eles falam que ele vai tramar contra o Senado, ele queria se impor contra o Senado, e ele vai, então, se ver pressionado a renunciar e a fugir e a largar o seu reinado, deixando o trono vago, né? Onde o Tarquínio, então, que era um etrusco, deixando esse trono vago, vai se iniciar um período, então, da República Romana. No que se refere à prova de vocês, até Enem, vestibular, né? Sempre o conceito é o mais cobrado. Porque república significa res, coisa, pública, de público mesmo. Então, coisa pública, coisa do povo. A república, então, ela vai ser instaurada aqui em Roma e ela vai ter algumas funções em que vão dizer com relação à organização geral. Já não é mais um rei, então não é mais monarquia, agora nós temos uma coisa pública, uma república, onde o consulado, né, o cônsule, ele vai ser essa pessoa que gerencia os outros cargos políticos e que ele mantém também uma organização centralizada ali. De cargos, nós temos os cônsules, pretores, questores, censores e os edis. Então, essa formação desses cargos políticos vão formar o que nós chamamos dos magistrados. Havendo também, como no período da monarquia, o Senado, que seria, então, de cargo vitalício e seria escolhido, então, pelos patrícios, que é a camada rica de Roma, né, que é a camada, então, que prevalece sobre as outras. Abaixo do Senado, nós vamos ter, então, as assembleias, né, como vocês estão vendo, que vão ser divididas em centurial, curial e tribal. Essa divisão vai ser, então, impostas para eleições, para escolha desses cargos que estão acima, né, como com relação aos magistrados, principalmente. A centurial é onde vai eleger, então, os senadores e os magistrados pelo voto, né, e pela instituição das leis. A curial vai ser, então, uma assembleia de instituições religiosas, né, que vai denominar também leis para isso, e a tribal é que vai eleger os questores e os edis. Ou seja, essa assembleia que representava a república era o que elegia, então, os senadores e os magistrados. Dentro dessa divisão, nós entendemos que a república é o período de expansão do território, é o período em que não se fala mais em vilas. Agora nós estamos falando agora de um crescimento muito maior e de uma expansão que vai depois no Império trazer essa formação territorial, né? O auge de Roma dentro do Império. Então, esse início da expansão, nós entendemos que era necessário ali um controle muito maior, principalmente no que se refere ao mar Mediterrâneo, pela localização que eles estavam, onde vai acontecer as guerras púnicas entre Roma e Cartago. Cartago é uma civilização formada ali no norte da África,
pelos fenícios, que eram os comerciantes que controlavam, que tinham o domínio e o controle do comércio pelo mar Mediterrâneo, onde Roma, então, ele vai se impor sobre Cartago para tentar não só controlar as terras que pertenciam a Cartago, mas ao controle do mar Mediterrâneo. Essa guerra então vai ser ganha pelos romanos, e Roma vai obter ali uma expansão territorial muito grande e um controle do mar Mediterrâneo. Vai acontecer também o conquista da Macedônia, a conquista da Ásia, do Egito, que é proporcional à conquista das guerras púnicas. E vai haver também, nesse momento aqui na República, as revoltas sociais, né, conhecidas também como revoltas plebeias. Até porque, pelo fato de ser algo público, né, as pessoas nesse momento elas vão requisitar uma posição, um cargo, elas vão requisitar ali estar mais ativamente na República. A gente entende que tanto o aumento dos escravos quanto o aumento dos plebeus e essas conquistas territoriais vão fazer com que, então, algumas leis devam ser criadas. Essas leis, as mais famosas dela, né, nós temos a Lei das 12 Tábuas, que é uma lei geral que abrangia todo um direito, não só social, mas político no geral. São leis de abrangência geral. Vai ter também a Lei da Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Vai ter a Lei da Licínia, que permitia que uma vez no ano, né, um plebeu fosse colocado como no Senado. Vai ter o Tribunal da Plebe, ou seja, as pessoas também vão querer estar ativamente participando da política como um todo. E vai ser criado também um governo que é chamado de triunvirato. Triunvirato é o governo de igual modo para 3 pessoas, para que eles mantenham esse controle, e esse controle é exercido então pelos chefes militares. E é dos triunviratos que vai vir o império. Dentro desse momento aqui também, nós entendemos que as políticas que eles tinham públicas vai trazer uma unificação territorial desses povos, uma legitimidade desses povos de permanecerem, às vezes com a religiosidade deles, e agregar impostos e outras coisas mais. Aqui vocês estão vendo, né, a questão do mar Mediterrâneo. As guerras púnicas vai proporcionar, então, esse controle aqui do mar Mediterrâneo e, automaticamente, o controle das regiões, né? Igual vocês estão vendo aqui, Cartago, no norte da África, as regiões pela Ásia Menor, na Europa também, uma expansão territorial muito maior. Bom, no que se refere, então, aos triunviratos, que vai governar, que vai gerenciar, então, o período da República, nós entendemos que existiram 2. E dentro desses 2, o primeiro, né, nós tivemos o maior legado do primeiro triunvirato vai vir com Júlio César, que ele vai conquistar a região da Gália, né, vai ser um dos maiores generais de Roma e um dos maiores conquistadores também de todo o período. E ele vai ter ali como o Pompeio Crasso ao lado dele no governo, mas também como oposição, né? A relação entre Júlio César e o Pompeu não era uma relação muito amigável, havendo ali uma disputa, até uma perseguição para que o matasse. Nesse momento do primeiro triunvirato vai acontecer uma reforma que foi conhecida como a reforma dos irmãos Graco, onde eles promoviam uma reforma de base, uma redistribuição de terra, mas eles foram assassinados. E o Júlio César tinha essa característica mais voltada ao povo, de benefício do povo, e a fama dele pela conquista da Gália. Tem até um desenho, né, o Asterix e Obelix, que vai representar essas conquistas dele. Vai trazer um ciúmes muito grande dentro dessa organização política do triunvirato, onde o Júlio César vai ser traído, né, e ele vai ser morto ali por essa traição, né? As pessoas falam ali de ser morto pelas costas, né? Foi esfaqueado ali pelas costas, para que ele realmente não exercesse esse papel e a fama dele não crescesse mais. Logo após a morte de Júlio César, vem então o segundo triunvirato, com Marco Antônio, o Lépido e o Otávio, e em que vai haver ali uma certa fragilidade, uma disputa também entre eles, de domínio, de território, de domínio político, de representatividade, em que, no final das contas, o Otávio vai se tornar, então, o primeiro imperador. O Otávio, né, ele vai colocar, assim que acaba o segundo triunvirato,
né? Eu não pretendo nessa aula assim entrar mesmo explicando como que se dá esses conflitos internos entre eles. Nós estamos fazendo aqui um panorama geral, mas o Otávio, né, ele vai ter uma estratégia muito boa, né? Ele vai perceber que se ele permanecesse no governo, se ele permanecesse ali, ele poderia sim ter que sair depois. Então ele vai renunciar ao seu cargo depois que o segundo triunvirato é desmanchado, e depois o próprio Senado, né, e os magistrados vão eleger ele como o primeiro imperador de Roma. E ele vai colocar um nome depois, né, Augustus, que significa divino. Então, Otávio Augustus foi o primeiro imperador de Roma, dando início, então, ao que nós entendemos a formação do Império Romano, que é o auge de Roma, é o auge essa parte. Bom, nós vamos entendemos então que dois, três. Entendemos então que tanto os triunviratos quanto as leis plebeias e a própria expansão vai dar origem ao terceiro período, que é o Império Romano. O Otávio Augusto, né, como você está vendo aí, como primeiro imperador, então ele vai iniciar um período que é chamado de Pax Romana, que era um período de trégua, de guerras, que era um período de reorganização interna, e a gente entende que de todos os imperadores, do ano 31 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, vão vir vários imperadores que são divididos aí não é por classes, mas que vão receber nomes dentro do governo deles, né? Ou vão ter o Júlio, né, que vão ser os claudianos, os Flávios, os Antoninos, os Severos, e depois vai vir a crise e os reformadores aí, que vai dar origem depois à Idade Média. Dentro de todo esse período, então, o início do governo é um período de trégua, então, que é a própria paz romana, em que essa população está se reorganizando, e o auge do império, então, de toda Roma surge aqui. É nesse período também que vai se tornar mais latente uma política, que era conhecida como a política do pão e do circo. Pão, como alimento, circo como diversão. É uma política, então, que devido a essa abrangência, esse crescimento tão grande de Roma, eles vão dar alimento e diversão para que as pessoas não se revoltassem contra o Império. É uma política que foi muito efetiva e muito utilizada por eles nesse momento. Então, nós entendemos que naquele momento vai se dar o fim das conquistas, e alguns historiadores até falam, né, que é o início do fim. Né? Quando eles não expandem mais, eles se fecham e agora os outros povos vão tentar dominá-los, onde vai proporcionar uma crise escravista interna e uma dificuldade em proteger suas fronteiras, porque agora toda a formação romana agora se dá para proteger as suas fronteiras. E para que isso acontecesse, era necessário então um aumento de impostos. Esse aumento de impostos trazia insatisfação. Era onde a política do pão e circo entrava para ser mais efetiva. Nesse momento, durante o Império Romano, vai surgir o cristianismo. O cristianismo, ele deriva do judaísmo, e o cristianismo, né, ele vai vir pela questão da difusão, então, do evangelho de Jesus e dos seguidores dele também, que vão estar cada vez mais, que vão vir a partir dos discípulos, vai crescer cada vez mais. É dentro do Império também que o cristianismo vai ser perseguido, mas mesmo sendo perseguido, ele vai crescer cada vez mais. E os cristãos, eles se opunham a uma questão política pela questão de uma adoração ao imperador, pela questão do se prostrar a algumas coisas que o Império Romano fazia, ou como regra, né, como doutrinação básica, os cristãos não faziam isso. Por isso a perseguição, por isso essa centralização do Império em repudiar os cristãos, principalmente no que se refere a Nero, que é onde inicia a perseguição aos cristãos, e a Constantino, onde vai terminar a perseguição aos cristãos. Mas essa difusão acontece, então, durante o Império, e essas perseguições vai proporcionar, então, essas fugas para o campo, e vai ser um dos motivos da crise do Império Romano também, né, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Dentro do Império, então, essa difusão, esse crescimento, esse momento de gerenciamento e aumento de impostos vai trazer uma turbulência econômica, uma turbulência popular também, onde o Diocleciano
ele vai proporcionar, ele vai fazer um estilo de governo que é chamado de tetrarquia, que é a divisão do império em para quatro imperadores. E o Diocleciano, então, é um grande perseguidor dos cristãos, porque ele falava que os cristãos era a causa dessas perseguições, eles eram culpados e tudo. E quando chega em Constantino, o fim das perseguições aos cristãos param aqui com Constantino, porque ele vai ter um episódio chamado de um Ponte Milva, onde ele vai vencer o seu irmão dentro dessa tetrarquia e ele vai conseguir ter seu nome mais célebre. Dentro disso, ele coloca essa vitória em homenagem ao Deus dos cristãos e ele vai fazer uma lei que era chamada de Edito de Milão, onde com o Edito de Milão cessava as perseguições aos cristãos e com o passar do tempo chegou até isentar os cristãos de pagar impostos, onde o Império Romano em si todo agora ele vai ter uma religião oficial que é o cristianismo, mas que vai provocar uma crise muito grande pela questão da falta de impostos, da crise econômica que já acontecia. O Constantino, dentro das perseguições políticas que ele sofreu, ele vai fugir de Roma e ele vai para uma cidade chamada de Bizâncio, onde então ele vai construir uma cidade com seu nome chamada de Constantinopla. Hoje é Istambul, na Turquia, onde ele vai criar uma das maiores igrejas cristãs, que é a Hagia Sophia. Vocês podem ver em fotos, é lindo de se ver e ela permanece até os dias atuais. Então, Constantino ele vai criar uma nova capital para o Império Romano, onde, lá com Teodósio, logo após Constantino, vai acontecer uma divisão, então, do Império Romano. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Ocidente... o Império Romano do Ocidente com capital em Roma, o Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla, antiga Bizâncio. É a Roma do Ocidente que se torna a Idade Média. É a Roma do Oriente que vai formar então o Império Bizantino, que vai durar até 1453, quando os mouros invadem lá. Bom, aqui então vocês veem, né, essa questão da grandeza de Roma, como que o Império cresceu. Havia uma construção de estradas, né? Havia até um ditado popular que todos os caminhos levam a Roma, porque a construção de estradas facilitava a comunicação, facilitava o transporte do exército. Os romanos, gente, são os fundadores do concreto, né? Então eles eram construtores de grandes pontes, arquedutos, o próprio Coliseu. A política do pão e circo é essa representação que o Coliseu faz também, né? Assim como outras arenas que serviam para a punição de cristãos, que serviam para a luta de gladiadores. Então, em cultura, nós entendemos que o Império Romano ele é extremamente vasto. Aqui nós estamos vendo as ruínas, né, do Coliseu, em Roma, o Fórum de Roma também nas ruínas, na arquitetura. Eles foram grandes projetistas e as suas construções, as suas roupas, os seus ideários permanecem até os dias atuais. Eles eram politeístas, né, trazendo aí uma unificação, porque politicamente com os gregos eles ganham, mas culturalmente eles vão ser influenciados pelos gregos, onde se deu até pela questão da cultura helenística, da expansão ali de Alexandre Magno, e onde também os deuses romanos vão só receber nome de planetas, mas eram deuses gregos, né, dentro daquela época. Aqui vocês estão vendo a águia, né, que era utilizada pelo Júlio César, que era levado ali diante das suas conquistas e que simboliza, né, o Senado e o povo romano como tradução. E aqui é uma imagem também referindo aqui a referência dos deuses, né, que eu falei com vocês. Os deuses gregos vão receber nomes agora de planetas e cada um vai ter a sua referência ali. Então, os romanos em si, eles são politeístas. E aqui você está vendo o busto, então, do Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador de todos. E aqui um mapa com relação a como que se dava, então, esse império, né? O centro, a capital do império em Roma. Bom, aqui vocês também estão vendo o busto de Júlio César. Bom, voltando aqui, então, nós falamos, né? Eu fiz aqui com vocês um panorama sobre como que se formou esse império, como que se formou essa grande civilização que nós entendemos ser, sim, uma grande influenciadora da cultura ocidental.
E como crise do Império Romano, vai ter a questão da crise econômica, o cristianismo, vai ter a questão do pagamento de impostos, que vai cair naquele momento, a ausência de grãos, os conflitos internos vão aumentar muito, vai ter a questão da divisão de Roma agora, né, a divisão política para Roma do Ocidente e Roma do Oriente também é uma das causas da crise do Império Romano, em que nós vamos entender que também os povos que estavam ao redor de Roma eram chamados de povos bárbaros. O que é ser um povo bárbaro? O povo bárbaro era todo aquele que não falava latim, era todo aquele que não tinha cultura romana. E esses povos bárbaros, então, eles vão iniciar a sua conquista pacificamente, mas com o tempo eles vão intensificar esse movimento e eles vão, então, colocar um fim ao Império Romano do Ocidente, que vai se tornar a Idade Média. Os godos, os ostrogodos, os saxões, anglo-saxões, os vândalos, todos eles, os vikings, os mongóis, todos esses povos, então, agora, eles vão fazer uma nova formação, um novo contexto dentro da Idade Média. Né? Eu tenho uma aula aqui também sobre feudalismo, sobre povos bárbaros, vocês podem acessar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse resuminho, né? Que vocês tenham aprendido com essa aula, e até a nossa próxima, se Deus quiser. Tchau!